Olá, você que está ligado na TV Pai Eterno, o jornal Boa Notícia já está no ar. No Giro pelo Mundo, você vai ver que o presidente dos Estados Unidos reconheceu a vitória de Joe Biden e garante que a transição vai ser feita de forma tranquila. E mais, em Minas Gerais, os novos hábitos de consumo têm provocado queda na inadimplência. Diocese de Rio do Sul, em Santa Catarina, uma missão acolhe os migrantes haitianos desde o ano de 2018. Hoje o trabalho já acolhe pessoas de diferentes nacionalidades e permite que os assistidos tenham acesso ao aprendizado de língua portuguesa, capacitação profissional e assistência com alimentação e moradia. Fique com a gente, o JBN desta sexta-feira já está começando. Olá, seja bem-vindo ao jornal Boa Notícia da TV Pai Eterno, a TV das Bênçãos do Pai. E começamos falando da pandemia do novo coronavírus. O governo de São Paulo e o Instituto Butantan confirmaram ontem que a vacina contra o coronavírus, desenvolvida em parceria com a biofarmacêutica Sinovac, atingiu índice de eficácia de 100% para casos graves e moderados. O estudo clínico realizado no Brasil contou com a participação de 12 mil profissionais de saúde voluntários em 16 centros de pesquisa. Confira. Como governador do Estado de São Paulo, quero agradecer a todos os voluntários, aos mais de 12.700 voluntários que aceitaram participar desta pesquisa coordenada pelo Instituto Butantan e pelos Centros de Excelência em 8 estados brasileiros. Agradecer também aos pesquisadores, médicos, cientistas, que ajudaram e contribuíram, sob a coordenação do Butantan, a encontrarmos este grande resultado. O nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Atingidos na pesquisa, o Butantan deu início à solicitação do registro emergencial da vacina junto à Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que, o mais rápido possível, comece a imunização dos brasileiros contra a Covid-19. Nós conseguimos a vacina do Brasil, a vacina que vai salvar milhões de brasileiros a partir de agora. E já temos a vacina em solo brasileiro, a vacina pronta e em condições de iniciarmos imediatamente a imunização de milhões de brasileiros. Felizmente, este dia chegou, e este dia é hoje. Viva a vacina, viva o Butantan, viva o esforço de São Paulo pelo Brasil. A parceria entre o Instituto Butantan e o Laboratório da China é desenvolvida desde o dia 10 de junho. Em outubro do ano passado, foi divulgado que a Coronavac é a mais segura entre todas as vacinas testadas no Brasil. Com todos os cuidados que ainda deveremos ter ao longo deste ano, mas temos a esperança da vacina. E a esperança ajuda a fé, a confiança, melhora a sua imunidade, porque o seu coração pulsa melhor, porque muito em breve você terá a sua vacina. Boas notícias anunciadas ontem pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, mas a pandemia continua. E em Belo Horizonte vai ser decretado lockdown a partir da próxima segunda-feira. O prefeito Alexandre Calil afirmou que a medida foi necessária por causa do alto número de infectados pela Covid-19. Com a decisão, apenas os serviços essenciais vão poder funcionar, como supermercados, padarias e restaurantes, e também somente com o serviço de delivery. Segundo a Prefeitura de BH, o fechamento dos serviços não essenciais vai continuar até que os índices estejam satisfatórios. Nada mais triste para mim do que vir aqui falar hoje. Mas eu já disse e repito, com muita tristeza, muito abafado, que nós estamos chegando na praia. A vacina está chegando, nós estamos preparados para vacinar, temos estrutura para vacinar, temos agulha para vacinar,
está chegando, estamos na bica de acabar com isso, mas parece que ninguém está entendendo a gravidade dessa doença. Exatamente, a situação é grave, por isso continuamos seguindo com os cuidados enquanto a vacinação e os efeitos dela vão chegando em nossa sociedade. Agora é hora de conferirmos o nosso giro pelo mundo, com as principais notícias dos Estados Unidos e da Europa. O presidente Donald Trump reconheceu pela primeira vez a vitória do presidente eleito Joe Biden na eleição de 2020. Em seu discurso, afirmou que o tempo agora pede cura e reconciliação, que seu foco vai ser assegurar uma transição suave, ordeira e sem interrupção. Trump também condenou a invasão do Capitólio na quarta-feira e disse estar indignado. Na França, restaurantes, cinemas e museus devem permanecer fechados em janeiro. Já as estações de esquis podem reabrir antes de fevereiro, no momento em que o país intensifica seu programa de vacinação. Um toque de recolher noturno está sendo prorrogado até pelo menos o dia 20 desse mês. Segundo o primeiro-ministro francês, Jean Castex, não se pode descartar mais medidas restritivas em meio a uma forte pressão sobre os hospitais. A União Europeia comprou mais de 300 milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus desenvolvidas pela farmacêutica Pfizer em conjunto com a Biotech. O novo acordo permite à União Europeia contar com um total de 600 milhões de doses da Pfizer, que começou a ser administrada nos diversos países. Agora nós vamos conhecer um projeto social que todo ano, durante o Natal, faz uma grande diferença na vida das pessoas que vivem em situação de rua aqui de Goiânia. A ação se chama Se Essa Rua Fosse Minha. É promovida pelo Sesc Goiás e promove um importante acolhimento para aqueles que estão em momento de grande necessidade. Confira. O mês de dezembro é marcado por atos de solidariedade, principalmente por conta da chegada do Natal. Pensando em oferecer dignidade a moradores de rua, o Sesc Goiás promove a ação Se Essa Rua Fosse Minha, para dar suporte às pessoas que vivem nessa situação em Goiânia. Várias pessoas que moram nas ruas estão vindo aqui a este local, onde tomam banho, ganham roupa nova, têm uma alimentação digna e, além disso, um tratamento odontológico completo. O Sesc estende a mão e traz essas pessoas para que a gente consiga, através desse projeto, não só dar assistência, mas, mais do que isso, dar amor para essas pessoas. São ações que muitas vezes são vistas como simples para a maioria das pessoas, porém que são significativas para quem vive na rua. Cortei o cabelo, né? Arrumou o negócio dos dentes, né? Há uns 20 anos que eu não vou no dentista. A expectativa é que todos os cadastrados na Secretaria Municipal de Assistência Social da capital goiana sejam atendidos. Tanto que uma estrutura foi montada no centro da capital para atender todas as pessoas até março de 2021. Esse trabalho visa buscar esse público de maneira que nós atendamos aqui em média 10 pessoas por dia e ao longo do tempo, que nós devemos ficar aqui até início de março, em torno de 480 a 500 pessoas. É aplicando toda a consciência fraterna para potencializar ações como essa que é possível garantir o cuidado e a atenção com aqueles que estão em um momento de grande necessidade. Agora o JBN faz uma pequena pausa e na volta você vai ver que na Diocese de Rio do Sul, em Santa Catarina, uma comissão acolhe os migrantes haitianos desde o ano de 2018. A gente volta já já. Oi para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado.
De volta com o jornal Boa Notícia aqui na TV Pai Eterno. E por causa da forte crise causada pela pandemia, o país registrou no ano passado um aumento no número de pedidos de seguro-desemprego. Apesar da alta na comparação anual, o índice caiu em dezembro pelo terceiro mês consecutivo. Não é isso mesmo, Daiane? Irmão Diego, infelizmente o número de pedidos de seguro-desemprego aumentou no Brasil em 2020, em 1,9%. Isso significa que mais pessoas foram desligadas de suas funções de trabalho. Foram mais de 6.500.000 solicitações do benefício no ano passado, segundo dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Apesar da alta na comparação anual, o número de pedidos caiu em dezembro, pelo terceiro mês consecutivo. Essa redução é um alívio, já que significa que houve uma recuperação do nível de atividade econômica e do mercado de trabalho. Porém, a taxa de desemprego no país permanece elevada e ficou em 14,3% no trimestre encerrado em outubro, afetando mais de 14 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vale lembrar, irmão Diego, que apenas trabalhadores do setor formal podem solicitar o seguro-desemprego, o que representa cerca de 36% da população, conforme o último levantamento. O setor de serviços foi o que registrou o maior número de requerimentos de seguro-desemprego em 2020. Infelizmente, ele é o que mais tem sofrido com os efeitos da pandemia e das medidas de distanciamento social. Além desse setor, o comércio, a indústria e a construção também tiveram queda, irmão Diego. Exatamente, um desafio para a nossa economia nesse ano de 2021. Obrigado, Daiane. A pandemia do novo coronavírus mudou a forma de consumo das pessoas. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, ela impulsionou a queda na inadimplência. Segundo dados da Câmara de Dirigentes Lojistas de BH, em novembro de 2020, o indicador desacelerou 7,42% em comparação ao mesmo período de 2019. A inadimplência dos belo-horizontinos registrou a maior queda dos últimos 2 anos. Segundo esta economista, a mudança nos hábitos de consumo foi a principal causa dessa queda. As pessoas ficaram em casa. Entendeu? Nós estamos consumindo bens de primeira necessidade. Então, não teve aquela compra por impulso, aquela compra assim, um bem que você do consumo que a gente fala que não é um consumo consciente. Entendeu? A compra do impulso, tipo do descontrole do cartão de crédito. Então, ela comprou bem, assim, as pessoas ficaram com medo. Elas ficaram com medo assim, no futuro. O que vai ser no futuro? Tiveram receio, por exemplo, de desemprego, elas tiveram receio de endividamento, de longo prazo, sabe, se eu botar empregada para pagar. Isso. Então, assim, aquele medo, aquele temor da doença, fizeram as pessoas segurarem esse consumo e aproveitar para quitar toda a renda extra que entrou para quitar seus débitos. Entendeu? O time emergencial foi de extrema relevância. Outro ponto também que agora nós tivemos dessas falaram, né? Então, as pessoas que tinham dívidas aproveitam principalmente a primeira parcela para quitar débito. O indicador referente ao mês de novembro de 2020 desacelerou 7,42% em comparação ao mesmo período de 2019. No comparativo entre outubro e novembro, a inadimplência também recuou, com queda de 2,41%. De acordo com pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, a inadimplência caiu tanto entre homens quanto entre mulheres, mas a concentração de dívidas ainda é maior entre as mulheres e os jovens de 18 a 24 anos. As mulheres pagam, elas têm uma característica, assim, elas são as mais endividadas, mas elas têm umas características de quitar os seus débitos mais do que os homens. Eu vou te explicar por que isso. Porque as mulheres consomem mais que os homens, então elas que consomem para casa, elas consomem para a família. E elas ganham menos do que os homens. Então, entendeu? E o desemprego entre elas afetou muito. Então, assim, elas tiveram um pico de inadimplência durante vários anos, está assim, equiparado mesmo com os homens, porém a tendência das mulheres ficarem seus débitos ser maior do que dos homens. E os jovens também são bem mais inadimplentes do que as outras faixas etárias, principalmente de 18 a 24 anos. Por quê? É uma idade que foi extremamente afetada pelo desemprego.
Entendeu? Então, assim, são as pessoas que ficaram realmente sem renda, não tiveram planejamento financeiro e ficaram sem emprego e não conseguiram honrar seus débitos. Mas a expectativa é de que, com o fim do auxílio emergencial, o número de pessoas endividadas aumente. Se você não tiver um aquecimento da atividade econômica, com a taxa de desemprego elevada, as pessoas que consumiram no Natal, principalmente a prazo, não vão conseguir honrar esses débitos. Porque agora, principalmente agora em janeiro, nós temos os impostos. Para conseguir deixar as contas em dia, a indicação é sempre planejar. É o consumo consciente. A dica é não gastar mais do que você ganha. É você colocar no papel tudo que você gasta, tudo que você tem de gasto. Mas o seu gasto não é só aqueles gastos físicos, água, luz, telefone, não. Até as suas parcelas do seu cartão de crédito que você tem que vencer são débitos que você tem que... São dívidas que você tem que quitar. Vamos colocar aquilo tudo. Quanto que devo no papel e quanto que eu ganho? Dá para eu consumir mais? Então é o consumo consciente. Dá para eu consumir mais? Então, primeiro, eu vou pagar minhas dívidas, vou voltar a consumir. O novo núncio apostólico no Brasil, Dom Giambattista de IV, apresentou as suas credenciais ao presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 7 de janeiro. Dom Giambattista foi nomeado pelo Papa Francisco em 29 de agosto do ano passado. O núncio apostólico é o representante diplomático permanente da Santa Sé junto aos estados que mantêm relações e exerce o posto de embaixador. O atual núncio no Brasil é italiano, de Bolonha, tem 66 anos, é arcebispo, diplomata, teólogo e canonista. Entrou para o serviço diplomático da Santa Sé em 1º de maio de 1985 e serviu em missões diplomáticas nas representações pontifícias em diversos países. Foi núncio apostólico no Panamá, após nomeação do Papa João Paulo II, e posteriormente na Bolívia, Índia e no Nepal. Seja bem-vindo, então, Dom Giambattista de IV, aqui à Igreja no Brasil. Agora a gente traz um destaque do programa Aqui em Casa de hoje. Você aí, pai, mãe, com certeza já está preocupado com a volta às aulas, principalmente porque ainda estamos em período de pandemia. Saiba que há direitos do consumidor que precisam ser cumpridos. Veja no trecho dessa entrevista, feita hoje com o gerente de cálculo e pesquisa do Procon Goiás, o Gleidson Tomás. Acompanhe. Olha, são muitas dúvidas, né, que os nossos telespectadores têm e eu também tenho, né, como mãe, nessa época, né? Algumas pessoas ainda nem fizeram as matrículas por conta aí que não sabe como ficarão as aulas, né? Se continuarão online, presencial. Então, assim, são muitas dúvidas. Quero começar falando a respeito da matrícula. Existe algum tipo de garantia, por exemplo, se o pai depois perceber que as aulas são online, quiser passar o filho para uma escola que seja mais barato? Qual que é a orientação que a gente tem antes de assinar o contrato? Bom, primeira coisa, ele tem que entender que quando ele assina esse contrato de prestação de serviço educacional junto à escola, ele está se comprometendo com o valor da anuidade, né? Então é isso que ele tem que atentar e principalmente aquela cláusula que estabelece uma possível multa no caso de quebra de contrato. Então, ou seja, ele pode sim, caso ele fez a matrícula e queira mudar de escola, ele pode tranquilamente, mas se houver alguma penalidade, alguma cláusula que estabeleça multa, ele vai ter que ser aplicado esse percentual estabelecido sobre os meses restantes que o contrato não foi terminado, não foi concluído. Agora, em relação ao material escolar, digamos que ele pegou sua lista, entregou junto à escola o material escolar e aí ele vai mudar de escola. Então, ele tem que entender que esse material é do aluno, é dos pais. Então, ou seja, ele pode sim solicitar todo esse material que não foi utilizado para estar reaproveitando em outra escola. Da mesma forma também, a gente percebeu que esse ano a lista do material escolar está mais enxuta, né? Então, ou seja, o material que restou do ano letivo anterior, para aqueles pais que vai também fazer a compra do material escolar agora, ele tem todo o direito de ir até a escola, pedir aqueles materiais que restaram do ano letivo anterior e aí sim, depois de verificar quais os itens que vai ser reaproveitado, aí sim partir para comprar o material escolar, que também é uma das despesas muito altas de início de ano, né? Você mencionou aí uma multa, né, por rescisão de contrato, é uma espécie de fidelidade, né, que o cliente faz com a escola.
Em que circunstâncias essa multa ela pode ser aplicada? Existe alguma forma dos pais saberem se essa multa realmente pode ser aplicada naquela situação? Como que funciona? Olha só, a maioria dos contratos não tem essa previsão de multa. A única exigência é que os pais, né, estejam em dias com o valor da mensalidade, e existem umas regras. Então, por exemplo, se no contrato está estabelecido um percentual, digamos, de 10% de multa, no caso de quebra de contrato, os pais vão pagar esse percentual de 10% sobre os meses restantes que não foi cumprido. Então, ou seja, se esse percentual for um percentual muito alto, ou seja, não existe uma lei que determina qual é o percentual da multa. Mas se o consumidor entender que está muito alto, ele pode também questionar, porque o Código de Defesa do Consumidor também se aplica nessas situações, e se entender que um percentual esteja bastante alto, ou seja, a escola está exigindo do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva, a gente pode também abrir uma reclamação para rever esse percentual da multa que foi cobrada aí. Se você quiser conferir essa entrevista completa, acesse o nosso canal no YouTube, basta digitar lá Pai Eterno e você vai conferir essa entrevista muito interessante. Na Diocese de Rio do Sul, em Santa Catarina, uma comissão acolhe migrantes haitianos desde o ano de 2018. Hoje o trabalho já acolhe pessoas de diferentes nacionalidades e permite que os assistidos tenham acesso ao aprendizado de língua portuguesa, capacitação profissional e assistência com alimentação e moradia. Vamos conferir na reportagem do Tarek Cardoso. Em 2010, o Haiti foi atingido por um forte terremoto. Esse fato promoveu grande destruição na capital Porto Príncipe. Estima-se que metade das construções da cidade foram destruídas. 250 mil pessoas foram feridas, 1,5 milhão de habitantes ficaram desabrigados e o número de mortos ultrapassou 200 mil. Os problemas sociais do país se agravaram, o que deu origem a um grande processo de emigração do povo haitiano para outros países, como o Brasil. A pequena cidade de Rio do Sul, no estado de Santa Catarina, foi um dos municípios brasileiros que, com suas empresas, principalmente do ramo frigorífico, passou a acolher migrantes haitianos. A diocese da cidade, ao se deparar com esta nova realidade, criou uma comissão denominada BR Haiti, que deu início a uma pastoral do migrante. A Pastoral do Migrante na Diocese de Rio do Sul nasceu da comissão, porque a comissão veio antes da Pastoral do Migrante. Né? Então nós tínhamos uma comissão que começou a fazer um trabalho bonito e daí surge, mesmo que é um trabalho que veio da igreja, a Pastoral do Migrante não estava estruturada. Né? Então aí nós fundamos, junto com os próprios migrantes, a Pastoral do Migrante. A Pastoral do Migrante aqui em Rio do Sul é formada por poucos brasileiros e a maioria são os próprios migrantes. Aí em 2016, que foi quando eu me aposentei, eu comecei a trabalhar com os migrantes. Me aproximei deles, conversando com eles, vendo as necessidades. A primeira necessidade bem escancarada que tinha, a questão da língua portuguesa. E aí logo houve uma coincidência, né? O Instituto Federal aqui da nossa cidade também estava querendo trabalhar com os migrantes. E aí a gente logo já formou uma parceria, haitianos, Pastoral do Migrante e o Instituto Federal. Além da formação para que os migrantes pudessem aprender português, outras realidades passaram a ser analisadas pela comissão. Moradia, capacitação profissional, alimentação, auxílio na obtenção de documentos e validação de diplomas universitários. São Francisco de Assis nos diz em sua oração que é dando que se recebe. Os migrantes haitianos, agora depois de serem tão bem recebidos, acolhem os irmãos venezuelanos que também estão em grande fluxo migratório para o Brasil e oferecem eles mesmos cursos de formação e capacitação. É um curso que é dado, é oferecido pelos próprios migrantes que já sabem falar um pouco português para aqueles migrantes que chegam que não sabem nenhuma palavra em português. A gente chama de curso nível 1. Aí a gente faz uma declaração digitada, assim, né, de que concluiu o curso e aí depois a gente insere eles no curso do Instituto Federal. Né? Então esse é um núcleo de formação. Acolher, proteger e integrar o migrante ajuda-nos a romper os limites das fronteiras geográficas e existenciais, promovendo a fraternidade humana. A Igreja tem aprimorado seu trabalho de acolhimento dos migrantes. Eu acho que a gente tem ainda muito que caminhar, mas muita coisa bonita já está sendo feita, né? Então, acho que depende, a Igreja, acho que essa fala do Papa está bem clara.
qual que é a missão da igreja. É acolher. Né? Então, acolher dentro das necessidades de cada um. Eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte. Eu acho que os migrantes fazem os cristãos ficar frente com a proposta real de Jesus Cristo, que diz que a gente tem que estar em saída. Não dá de ficar preso em reuniões, não. A nossa oração é uma oração viva. É uma oração de trabalho, é uma oração de presença. É uma oração de caminhada. É uma oração de estar junto, dentro da casa, com eles. Senão não funciona. Este foi o Jornal Boa Notícia desta sexta-feira. Eu desejo para você um excelente final de semana. Amanhã tem o JBN especial de sábado e eu te espero na segunda-feira a partir do 12:30 com as notícias boas aqui na nossa programação. Um abraço e até lá.